E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Animados, motivados? Mais uma aula de Direito do Trabalho rumo ao seu TRT? Quem sabe, né? Tá perto esse TRT de ser seu. Tenho certeza. Persista no seu sonho. Acorde, olhe para o espelho e fala: vou ser um servidor do TRT. À noite, olha para o espelho e fala: vou ser um servidor do TRT. Querer é poder. E pensamento positivo vai te levar a essa aprovação. Pode acreditar. Pode acreditar. Eu vou com você. Vamos embora. Joga na tela. Qual é o tema agora? Fontes do direito do trabalho. Pode vir comigo. Muito bem. Vamos falar das fontes, que é um tema aí que, em alguns aspectos, dá uma certa confusão para os senhores. Vamos ver se com a figurinha ajuda. Coloca na tela, por favor. Primeira coisa. Quando a gente fala em fonte, pessoal, etimologicamente, né, lógico, isso etimologicamente, a gente pensa em fonte como um termo que designa o lugar onde brota alguma coisa, né? Então, nascedouro, vamos dizer assim, a origem, tá? Então, fonte indica a origem. O nascedouro de quê? Do nosso ordenamento, das nossas leis. Pelo nosso exemplo aqui, né? Agora veja, as fontes são obrigatórias? Então, fonte é origem, nascedouro do ordenamento das nossas leis, beleza. Mas as fontes são obrigatórias? Algumas. Eu ainda vou lhe apresentar, então por hora eu falo só para você que algumas. Algumas fontes são obrigatórias, outras não, tá? Então, algumas fontes são obrigatórias, todos vão ter que respeitar, todos têm que seguir. Porém, outras, ó, vou colocar aqui, outras fontes vão atuar como fase preliminar. Outras fontes atuam aí como uma fase preliminar das normas. Vou colocar aqui, obrigatórias. Tudo bem? Então, outras serão fontes preliminares aí das normas obrigatórias. Vem para mim. Tudo bem? Então, fonte, origem, nascedouro do ordenamento. As fontes são obrigatórias? Vou te apresentar as fontes. Por hora, nem todas. Algumas fontes, sim, são obrigatórias, devem ser seguidas por mim, por você, pelo Guilherme, por todos, tá? Outras não. Outras fontes vão atuar como fase preliminar das normas obrigatórias. Também é um outro papo. Muito bem. Então, as fontes vão se dividir, então, de duas formas. Pode ir para a tela. Vamos ter as fontes materiais e as fontes formais. Fontes materiais, que eu posso chamar de fontes reais ou primárias, e as fontes formais, que são, na verdade, fontes secundárias. Então, fontes materiais e fontes formais. Vem para mim. A fonte material, que é a primeira, ela vai representar um momento pré-jurídico, um momento que antecede a norma positivada. Aqui, ó, questão de prova. Pressões, a palavrinha, pressões exercidas pelo empregado em busca de melhores condições de trabalho. Greve é o exemplo típico de uma fonte material. Representa um momento pré-jurídico que pode sim levar à formação da norma, claro, são as reivindicações, pressões dos trabalhadores e também dos empregadores. Empregadores fazem pressão, professor? Sim, claro que sim. Qual é a maior pressão do empregador? A flexibilização dos direitos,
acabar com o 13º salário, reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, para pagar menos. Então, o que a gente vai ter de exemplo clássico de prova, de fonte material? A greve e a flexibilização dos direitos pelos empregadores. Tudo isso são conjuntos de fatores que vão caracterizar uma fonte material. Isso tudo são fatores que podem levar à formação de uma norma. Por isso que a gente fala, é uma fase preliminar. A fonte material é obrigatória? Não. Não existe a obrigatoriedade. Vamos lá para a tela, só para a gente escrever bem grande assim, ó. Pode... Não, ó. Obrigatoriedade? Não. Volta para mim. Para as fontes materiais, não vai existir essa obrigatoriedade. Muito bem. Veja. Agora, existe ainda as fontes formais. Já as fontes formais, elas vão representar o quê? Representam um momento jurídico. A norma positivada, eu já tenho a CLT, eu já tenho o CPC, eu já tenho a Constituição. É a norma construída em diplomas legais, que pra gente aqui, que regulamentam matéria trabalhista. Opa, então a fonte formal, ela é obrigatória? Sim. A fonte formal é obrigatória. Eu vou seguir a CLT, você vai seguir a CLT. Então, fonte formal, ela é obrigatória, ok? Mas, por sua vez, as fontes formais também vão se subdividir. Toma nota. Em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Começo por ela. Fonte formal heterônoma. Veja, presta atenção em mim. Quando eu falo em heterônima, ó, heterônima, Estado, heterônima, Estado, heterônima, Estado. Quero dizer com isso que a formação dessa fonte vai ser materializada com a participação de um terceiro, em geral o Estado, na elaboração daquela norma. Quando eu tenho a Constituição Federal, o Estado participou? Participou. Lá pelo seu poder constituinte. Quando está sendo elaborada uma lei ordinária, o Estado participa? Participa. Uma lei complementar, uma medida provisória, um decreto, tudo isso eu tenho a participação de um terceiro, que é o Estado na elaboração daquela norma. Atenção a esse detalhe. Ok? Então, em regra, quem participa da formação da fonte heterônima é o poder legislativo. Esse heterônimo Estado, eu entendo como regra o poder legislativo. O poder legislativo, em regra, atua na formação da fonte heterônima. Joga na tela. E o judiciário? O judiciário pode atuar na elaboração da fonte formal heterônima? Pode sim. Pode em duas situações. Em duas situações. Quais são? Não esquece disso aqui. Sentença normativa e aqui, ó. Opa. Súmula, não parei não, ó. Vinculante. Vou ser redundante, tá? De forma proposital, que a gente está estudando. Se a súmula é vinculante, Guilherme, é claro que é do Supremo Tribunal Federal. Estou sendo redundante de propósito, tá? Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então está aí. Sentença normativa e súmula vinculante. Vem para mim. Deixa eu ver se eu entendi, Renzete. A fonte heterônima, essa participação do Estado, em geral, vem pelo poder legislativo. Perfeito.
Mas o judiciário também pode participar da fonte formal heterônoma, da elaboração? Pode. Ó, aula, quem fez direito aí, que está me assistindo, de teoria geral do processo, TGP, que você matou a aula no início da faculdade, lembra? Não podia. O Estado, juiz, o Estado retirou a possibilidade, em regra, de eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, entra o Estado e fala, não, você não faz com as próprias mãos. Eu, Estado, vou entrar com essa proteção. Então, é o Estado, juiz, exercendo o poder, o exercício jurisdicional, a função jurisdicional do Estado. Então, o judiciário pode sim editar fontes formais heterônomas diante de uma sentença normativa. O nosso poder judiciário trabalhista é o único poder que faz isso, que edita regras, normas, né? Que legisla uma função atípica nossa. Então, diante de um dissídio coletivo, por exemplo, as partes não chegam a nenhum acordo. Os sindicatos do empregado e do empregador não chegam a nenhum acordo. Em relação àquela greve, por exemplo. Então, entra o Estado e define e decide através de uma sentença normativa, que é a decisão dos tribunais, seja o TRT, seja o TST, depende da área de jurisdição do conflito, lá no direito coletivo. Beleza? A outra ideia é a súmula vinculante. Eu até falei, se a súmula é vinculante, é claro que é do Supremo Tribunal Federal. Você pode falar súmula vinculante do STF que a gente está estudando. A súmula vinculante, ela deve ser observada por todos. Por todos os órgãos, por mim, por você, pelos juízes, todo mundo. Diferente, atenção, da jurisprudência. Ah, eu pensei na súmula e na OJ. Súmula e OJ é jurisprudência. Isso é técnicas de integração. Já comento. Isso não é fonte heterônoma. A fonte heterônoma, que é o nosso caso aqui, ela vai ser seguida por todos. Então, entra a súmula vinculante, que deve ser observada por todos. Não esquece disso, tá? Cuidado. Pensando numa prova mais difícil, subindo um pouco o nível, discursiva, que eu disse que eu vou te preparar para ela, se ela falar em tratados e convenções internacionais, toma cuidado. Esses tratados e convenções internacionais, eles precisam ser ratificados pelo Brasil para que assim eles passem a fazer parte do ordenamento jurídico. E aí sim, eu posso falar que é fonte formal heterônoma. Se a prova vier, aí vai dar uma confusão dos diabos, como a FCC gosta. Só falar em tratados e convenções internacionais, isso é pouco. Tem que falar que é tratado e convenção ratificado pelo Brasil. Opa, se foi ratificado pelo Brasil, passa a integrar o nosso ordenamento jurídico. E aí eu posso fazer uma interpretação de que os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil são, sim, fontes formais heterônomas. Repito, prova mega difícil ou uma discursiva, você lançaria isso. Fechado? Muito bem. Bom, então, em relação à jurisprudência, eu comentei já com os senhores, tá? E vou depois reforçar. Jurisprudência são decisões dos tribunais, decisões reiteradas. Isso não é fonte. Isso é uma técnica de integração que pode ser usada pelo juiz diante de uma lacuna, por exemplo. Analogia, equidade, tudo isso são técnicas de integração. Não confundam, tá? Isso é importante para efeito de prova. Pois bem, existem ainda as fontes formais autônomas. Não confundam, tá? Existe ainda a fonte formal autônoma. Quando eu falo em fonte formal autônoma, o que eu tenho que saber dela? Que a fonte formal autônoma, ela vai se caracterizar, a marca dela
é a imediata participação dos destinatários da regra. O Estado não participa. São os próprios destinatários que participam, que produzem, sem a interferência do agente externo, o Estado. O Estado é para a fonte formal heterônoma. Na fonte formal autônoma, não. É direto, imediata elaboração. Eu não tenho esse poder externo aqui, Estado, comigo. Pois bem, exemplos clássicos de prova de fonte formal autônoma. Convenção coletiva de trabalho. Veja, o Estado não participa, são os próprios sindicatos. Acordo coletivo de trabalho e o costume. Tá? Então, fontes formais autônomas para efeito de prova, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e o costume. Veja, se eu ganhasse, uma conta rápida, tá? R$100, Guilherme, R$100. Presta atenção. Se eu ganhasse R$100 por cada dúvida que eu respondesse dos alunos, eu estaria bilionário do ano de 2014, finalzinho, meio lá, até 2015. Sério? Sério mesmo. Se eu ganhasse R$100, vou reduzir, Guilherme, R$10. R$10. Reduz mais, professor. R$1, Guilherme, fecha a conta. R$1 por cada dúvida, eu hoje estaria bilionário. Juro, juro. Porque é a pergunta que eu mais respondi. Agora parou um pouquinho. Eu gravei um vídeo para responder. Acho que o pessoal foi lá no vídeo, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Então, quando tiver divergências, eu gravo lá um videozinho e posto para vocês. Comento edital e tal, questões, enfim. Professor, a pergunta foi: regulamento empresarial é fonte? Sim ou não? Veja, você estava assistindo minha aula assim agora, ó. Bem descansado. Quando eu falei isso agora, você fez assim, ó. E abriu o olho. Não acertei? Eu sei. Porque também é a sua dúvida, você já ia começar a me escrever. Não precisa. Pessoal, atenção. Eu queria responder isso pela última vez. Eu não me importo de responder. Mas é só para a gente sanar essa dúvida e apagar. Acontece duas coisas. Duas coisas. Aí eu tenho que abrir um parênteses na aula agora. Nós hoje, entendam, eu vou chegar na sua dúvida. Temos uma ferramenta fantástica para estudar, porque eu não tive isso no meu tempo. Eu não sou tão velho não, viu, Guilherme? Eu sou novo. Eu não tive isso no meu tempo, vocês têm. Que é um online. Ferramenta fantástica para se preparar para a prova. É o estudo online. Até graduação, né? Com o online, você tem uma gama de cursos. Você tem uma gama de professores. Eu acho que diversificar é bom pra caramba, é muito bom. Fiz um curso completo comigo, faço conta. Agora saiba escolher. Saiba filtrar. Eu nunca disse que eu sou o melhor professor de direito do trabalho, nunca falei isso e nunca vou falar, porque eu não sou. Eu nunca disse que o que eu falo é a verdade real e ponto final. Nunca fiz isso. Vocês me conhecem, vocês sabem disso. Só que, infelizmente, existem alguns profissionais, se é que eu posso chamar assim, que afirmam, ainda criticam quem te ensina correto. Aí o negócio é brabo. Aonde eu quero chegar? Eu sei que a pergunta veio por causa de uma prova da Fundação Carlos Chagas, que a Fundação Carlos Chagas errou, e já vai a notícia, meu amigo, já vai a notícia, minha amiga, tem que aprender a fazer prova. Nem sempre vai ser como a gente quer, não. O examinador erra, surta, viaja, e às vezes não anula. E ponto final. Então, viu a questão? Peraí, não tem resposta essa questão, concordo. Qual é menos pior? É um outro estágio. Ah, a letra C é menos pior.
A A, a B, a D e a E não tem como. A C salva. Marca C, que é o gabarito. Mas tá errado, eu sei. Aula 1. Eu não vou te ensinar direito do trabalho. Não é essa a pretensão. Eu vou ensinar você a gabaritar a prova de direito do trabalho. Eu quero que você entre no TRT. Eu quero que você seja um analista do TRT ou técnico do TRT. Se você pegar amor pela matéria, faz uma pós-graduação em direito do trabalho. Faz uma faculdade em direito do trabalho. Compre livros. Assista a aulas práticas. É outra vibe. Por hora, qual é o teu objetivo? Entrar no TRT. E eu te coloco nele. É isso. Por hora é isso. Nenhuma atenção. Nenhuma prova objetiva poderia perguntar se o regulamento empresarial é ou não é fonte do direito. Nenhum. Discursiva, sim. Objetiva, não. Mas pergunta. O entendimento que prevalece, a qual eu, Rogério Renzetti, me filio, é que o regulamento empresarial é fonte formal autônoma. Professora Wólia Bonfim, na minha opinião, uma das melhores professoras, se não for para mim a melhor, tá? Direito do trabalho do país, sabe muito, muito, ainda é uma pessoa fantástica. Ministro Maurício Godinho Delgado também fala sobre isso. Tantos outros, professor Henrique Correia, maravilhoso professor. Todos defendem que o regulamento, como regra, né? Claro que eles sabem que isso é divergência. É fonte formal autônoma. Então você não pode falar que não é fonte e ponto final o problema. Tem que te explicar certo. Só que a FCC errou. Errou. Lá no TRT da 15ª região, salvo engano, em 2013. Errou. Os que defendem que o regulamento empresarial não é fonte, falam o quê, professor? Não é fonte porque é elaborado só pelo empregador. O empregador te entrega já o livrinho pronto, você só aderiu, por isso que não é fonte. Esse é o argumento deles. Então, cuidado. Numa questão discursiva, você tem argumento para escrever muito, no estudo de caso sobre isso, mas dá pano para manga. Agora, eu vou ensinar você correto, como eu estudei, como eu pesquisei e como segue a doutrina. Regulamento empresarial é fonte formal autônoma. Ponto. Mas há divergências. Beleza? Sanamos essas dúvidas? Essa dúvida? Eu espero que sim. Vamos treinar? Joga na tela, Guilherme. Com relação às fontes do direito do trabalho, considere 1. A lei ordinária que prevê disposições a respeito do 13º salário é uma fonte material autônoma? Isso está certo ou está errado? Pessoal, se é uma lei, deixa eu botar o vermelhinho aqui, fica mais fácil. Se é uma lei que prevê o 13º, é uma fonte formal heterônoma. Fonte formal heterônoma. Olha o estado. 2. As fontes heterônimas, ou heterônimas, tanto faz, decorrem do exercício da autonomia privada. Ou seja, sujeitos distintos do Estado possuem faculdade de Estado. Não. Isso aí seria para fonte material. Fonte material, não fonte heterônoma. Está errado. 3. É aqui que eu queria chegar. Questão fantástica. O contrato individual de emprego é fonte autônoma. Vem para mim. Olha aí. A Fundação Carlos Chagas adora fazer a zorra no tema de fonte. Essa é a grande verdade.
No TRT, trouxe de propósito essa questão. Da sexta região, no ano de 2012, Pernambuco, disse que o contrato individual de emprego é fonte autônoma. Tá aí. Tá aí. E também é só elaborada pelo empregador o contrato, via de regra. Então bateu com o regulamento. Nunca mais ela perguntou, mas perguntou em 2012. Eu não concordo muito, tá aí. Mas marcaria correto. Volta para a tela. Item 4. A convenção coletiva de trabalho é uma fonte autônoma. Correto, corretíssimo. Então, correto, A3 e A4, gabarito, letra A de amor, né? 3 e 4, letra A. Vem para mim. Tudo bem? Tranquilo? São coisas que acontecem, que caem bastante, tá? E ela pensou assim em 2012. Mais uma questão, joga na tela. 2014, 16ª região. Vamos lá. No tocante às fontes de direito do trabalho, considere. 1. As fontes formais traduzem a exteriorização dos fatos por meio da regra jurídica. Isso está certo ou isso está errado, pessoal? Isso está certo. Certíssimo, certíssimo, certinho. Fonte formal. 2. São fontes formais do direito do trabalho. As portarias ministeriais e a Constituição Federal Brasileira não são únicas, né? Mas são sim. Está correto. Item 3. A sentença normativa e as leis são fontes de material autônomo? Lógico que não, né? Sentença normativa, ó, participação do Estado juiz, e as leis, fontes formais heterônomas. Então, só correta 1 e 2, de novo, né? Gabarito aí, letra, pode vir para mim, letra A. Mais uma com gabarito, letra A. Beleza? Muito bem, pessoal. Bem tranquilo isso aí. Você não pode errar em prova, que é fácil. Bom, então em relação em fonte, vencemos. Vamos falar um pouquinho. É jogo rápido, isso nem estava nas minhas aulas, mas quando começou a aparecer agora em TRT, vai que vem no seu, e eu quero hoje dormir sossegado. Vamos falar um pouquinho das técnicas de integração. Melhor, do artigo 8º da CLT. Você tem que comer, engolir esse artigo 8º. Preste atenção num detalhe. Muitas vezes, nós vamos observar lacunas no ordenamento jurídico, claro. Então, o juiz tem um processo na mão para decidir uma temática e ele não encontra nenhum dispositivo legal, não existe dispositivo sobre aquela matéria. Pode o juiz falar, não vou julgar porque não tem lei? Claro que não. Então, o juiz vai ter que decidir diante de alguns mecanismos. Diante dessa lacuna, ele vai utilizar alguns mecanismos. Vamos para a tela. Artigo 8º da CLT, acompanhem comigo. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, pela jurisprudência, tá aqui, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes, deixa eu marcar aqui, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Pode ficar na tela, Guilherme. Fixa bem nesse artigo 8º e ou você anota ou você entenda. Quando ele fala em jurisprudência como técnica de integração, qual o papel da jurisprudência aí? A gente sabe que a jurisprudência, ela tem duas correntes, ela não tem força de lei, não é isso? Então, nós sabemos que a jurisprudência é decisão reiterada de tribunais. Então, jurisprudência, uns entendem que tem força de lei, outros entendem, como entende o artigo 8º, que é uma técnica de integração diante de lacunas. Muito bem. Já a analogia. Que analogia?
é a aplicação de uma lei semelhante a um caso concreto, né? Na ausência de uma lei específica. Vem aqui rapidinho comigo. Veja, você tem lá na CLT o descanso pro datilógrafo, né? 90 minutos de datilografia na máquina de escrever, aquela Olivetti, né? Antiga aquela máquina. 90, tac, 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 tac. Descansa 10. Tac, 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 tac. 90, descansa 10. Tac. Não é assim? Beleza. Você pode aplicar por analogia essa regra para o que tem hoje, né? Digitador. Hoje você não tem quem trabalha com máquina de escrever. Você tem um digitador. Volta para a tela. Então, por analogia, você aplica para ele, sem nenhum problema. O que é equidade? A equidade é a justiça bem aplicada, né, com razoabilidade, bom senso. E a equidade vai ser só utilizada, não esquece, quando a lei permitir, pessoal. No procedimento sumaríssimo, só um minuto comigo, vem cá. No procedimento sumaríssimo, isso é processo de trabalho, eu sei, o juiz pode julgar com equidade. Lá autoriza, no procedimento sumaríssimo. Volta para a tela. É lá e cá. Princípios nós já vimos, né? Princípios é a base. O alicerce do ordenamento jurídico. Na ausência de lei específica, o magistrado poderá aplicar nos princípios que nós já estudamos na aula anterior. Usos e costumes. Em alguns ramos do direito, você vê isso de forma muito mais forte do que em outros, como no direito do trabalho. O exemplo, local que tem o costume de pagar gorjeta a certos empregados em uma determinada localidade, tá? As gorjetas, elas vêm antes da lei, vem para mim. Não temos uma lei que regulamente é gorjeta, até no jornal essa semana saiu, né? Não sei quando você está assistindo essa aula, mas agora. Está sendo regulamentada a gorjeta do garçom, né? Mas eu posso dar gorjeta naquela região, é o costume de lá. Isso é possível. Vai para a tela, por favor. Então, usos e costumes foi. O direito comparado é o direito estrangeiro, né? Com a ajuda do direito comparado, para diversos ordenamentos jurídicos, a gente pode ter várias soluções de problemas mais aflitivos, né? Que a gente existe no Brasil com uma situação ambígua muitas vezes. Então, muito pode ser utilizado em relação a isso. Vem para mim. Então, essas são aí as técnicas de integração. É o artigo 8º da CLT, um artigo necessário aí para você dar uma observada. Vamos só, deixa eu ver aqui, dá tempo? Dá. Vamos fazer uma questãozinha rápida para a gente fechar a ideia? Joga aí na tela. Conforme previsão expressa contida na CLT, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirá conforme o caso. Não podendo utilizar como fonte supletiva o quê? Jurisprudência? Pode. Usos e costumes? Pode. Valores sociais da livre iniciativa? Falei sobre isso. Princípios gerais de direito? Falei. Analogia e equidade? Sim. Agora, valores sociais da iniciativa? Não. Confirmando o gabarito, letra C, vem para mim. Aí, não é técnica de integração. Pega esse artigo 8º, engole ele, que ele vai cair na sua prova. Na sequência, a gente retorna. Até a próxima aula. Bons estudos, avante e até lá.